Edward Ludwig. Você reconhece esse nome? Não? Mas eu tenho certeza que se eu falar Edward Ludwig Van Halen, você vai saber na hora de quem eu tô falando. Seja fã ou não, goste ou não, uma coisa é certa. Esse cara revolucionou a história da guitarra. E eu tenho certeza que se você começou a tocar guitarra depois dos anos de 1990, você recebeu alguma influência direta ou indiretamente dele aí. Eu sou o Vinícius Dias e se prepara que agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e eu vou te contar por que o Van Halen foi um dos músicos que mais revolucionou a história da guitarra. Afinador Dadário na guitarra e bora começar! O guitarrista Ed Van Halen e seu irmão emprestaram seus sobrenomes, para a banda que eles haviam formado ali no inicinho da década de 1970, Van Halen. Mas foi apenas ali no final dessa década, início dos anos 80, que o sucesso veio mesmo. Bom, eu não estava lá para saber, não vivi aquilo tudo, mas eu tenho contato com alguns guitarristas mais experientes, digamos assim, e todos eles afirmam que quando o Van Halen apareceu, realmente foi uma revolução. Foi inventado um novo jeito de tocar guitarra. Imagina só, em 1978, você comprar um disco que já começa sendo tocado assim. E lógico, como eu falei antes, o sucesso não veio da noite pro dia. Eles começaram a atividade da banda ali em torno dos anos de 1970, mas pro final da década, em 78, lançaram seu primeiro álbum, primeiro disco, E também em 1984 foi o lançamento de um outro disco que fez muito sucesso na carreira da banda inteira, que foi o próprio 1984. Nesse disco, para você ter uma noção, contava-se com grandes participações de várias músicas. Jump, Panama, Hot for Teacher e I Will Wait. Bom, se você não pegou bem essa referência aqui, não entende, depois você dá uma ouvida com bastante atenção em cima desse disco que você vai entender o grande motivo do sucesso da banda nessa época. Agora, sabe o que é mais legal nessa história toda que eu tô te contando aqui? Pensa comigo. A guitarra é um instrumento novíssimo quando comparado aos demais. Ali em torno de 1920, a guitarra começou a aparecer. E ali por volta dos anos de 1960, as coisas mais inusitadas que se tinham feito na guitarra até o momento eram algumas pessoas tocando guitarra com a boca, uns solinhos mais rápidos e também um som que já não era mais clean. E aí, naquele momento, chega um camarada com uma guitarra, com os captadores completamente diferentes para aquele modelo, tocando umas coisas muito rápidas, batendo com os dedos da mão direita em cima da madeira e com um timbre que ninguém tinha ouvido falar até então. De duas, uma. Gênio ou então iria dar alguma coisa ruim. Ainda bem que ainda em vida Ed Van Halen foi sim chamado de gênio. Para você entender melhor tudo isso que eu tô te falando aqui, faz o seguinte: pega aí uma seleção de vários artistas, de várias bandas que estavam fazendo sucesso ali naquela época e começa a comparar, começa a colocar de lado com o que o Van Halen, principalmente em termos de guitarra, começou a fazer com o som. Você vai ver que foi algo completamente diferente, foi algo realmente revolucionário para aquela época. Você quer um exemplo disso na prática do que rolou? Em 1964, a banda The Kinks lançou uma música que fez muito sucesso chamada You Really Got Me. Ouve aí. E no primeiro álbum do Van Halen, lançado em 1978, eles fizeram uma versão, uma roupagem nova desse som, saca só. Muito mais peso e atitude, não? A forma mais solta aí de se tocar e também a presença de mais elementos rítmicos e melódicos são as principais características que a gente pode diferir de um som pro outro. Mas vamos falar agora especificamente dos solinhos, Primeiro vamos começar ouvindo aí, a linguagem presente no solo do The Kinks. Veja, um solinho com um único timbre, mais parado numa mesma região do braço do instrumento ali e muita repetição de padrões rítmicos e melódicos. Agora o do Van Halen. Olha só, o solo já começa com um drive mais pesado,
phase comendo solto e uma frase com bends, tappings e ligados. E quando o som da guitarra vai morrendo no final, ele ainda faz uma brincadeirinha ali usando uma espécie de kill switch para poder sair do óbvio. E olha só, levando em consideração tudo isso que a gente falou aqui e também a opinião do público, lógico, né? Quem ouve Van Halen sempre tem a impressão de que é algo muito difícil de ser tocado. E é mesmo, não tem nada para iniciante no som desses caras não. Mas isso não quer dizer que não tenha algumas coisas mais simples ou que não haja algum caminho ideal, né, para que você possa começar aí a trilhar no mundo de fritação do Van Halen. Por exemplo, a música And Talk About Love, que está presente aí no primeiro disco da banda, uma das músicas do lado A desse ilustríssimo álbum. É uma música bem legal para quem quer começar a se aventurar nesse mundo do Van Halen. Para conseguir essa timbreira que você viu aí também, eu utilizei o pedal Hot Rod da Furman e também usei o Tube Drive para poder empurrar um pouquinho a sonoridade desse pedal. Para por aí, tá? Tem outras músicas também que tem solos bem simples quando a gente vai comparar com as demais da obra do Van Halen. Por exemplo, a música When It's Love. Olha só esse solinho aí pra você ver. Mas, vamos ser sinceros, né? O que enche mesmo os olhos é ver toda a precisão e toda a habilidade que Ed Van Halen coloca em solos, por exemplo, como o de Eruption, né? E também o de Jump, que foi uma outra canção que fez muito sucesso na carreira desse cara. E por que então Van Halen é gênio? Bom, por diversas vezes ele já falou publicamente que não foi o primeiro a criar ou usar alguma das técnicas pelo qual ele é reverenciado, como por exemplo o tapping. Mas quando a gente olha para trás, não teve aí nenhum expoente maior e melhor em suas músicas como Van Halen naquela época para colocar essa nova técnica e distribuir ela aí a rodo para o mundo inteiro. Agora, captador humbucker, já ouviu falar? Já existia ali naquele momento também, mas colocar um captador humbucker em uma Stratocaster ali na ponte para você conseguir um som com mais ganho? Bom, isso aí, essa versatilidade foi sim uma das marcas que mais, né, Van Halen contribuiu para poder mudar todo o rumo da guitarra que vinha ali pela frente. Agora, e a alavanca? A característica principal dela é a movimentação em torno do eixo, tanto puxando quanto afrouxando as cordas. Era algo que já existia também, mas até esse momento aí da história, né, os modelos mais comuns de alavancas que a gente possuía eram alguns que você só conseguia fazer a movimentação da alavanca em um dos lados, ou seja, era um modelo semi-flutuante. Então, quando apareceu esse modelo flutuante, né, que permite você movimentar a alavanca tanto para o grave quanto para o agudo, foi sim uma revolução no som e o Van Halen foi um dos primeiros a poder aplicar esse tipo de sonoridade tão bem em suas músicas. Mas agora eu quero saber,
Para você, qual foi a contribuição mais importante que Van Halen fez para a história da guitarra? Comenta aqui embaixo. E eu quero saber também, me conta, você já foi em algum show desse cara? Como é que foi a experiência? Conta aqui para todo mundo saber. E principalmente eu quero saber se você já toca alguma música do Van Halen e qual música do Van Halen você quer ver aqui no Cifra Club. Comenta aqui embaixo depois que eu vou passar olhando as respostas de todo mundo. Beleza? Um abração e até a próxima.